Spes non confundi. Bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano 2025. Francisco Bispo de Roma, servo dos servos de Deus. A quantos lerem esta carta que a esperança lhes encha o coração. Spes non confundi, a esperança não engana. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 25 em 25 anos. Penso em todos os peregrinos de esperança, que chegarão a Roma para viver o Ano Santo e em quantos, não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas igrejas particulares. Possa ser para todos um momento de encontro, vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Porta de salvação, conferir Evangelho segundo São João capítulo 10, versículos 7 e 9. Com ele, que a Igreja tem por missão anunciar sempre, em toda a parte e a todos, como sendo a nossa esperança. Primeira carta de São Paulo a Timóteo capítulo 1, versículo 1. Todos esperam. No coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham, com ceticismo e pessimismo, para o futuro como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemo-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. Uma palavra de esperança. Uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, na fé, a esta graça na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 2 e 5. São Paulo oferece-nos aqui vários pontos de reflexão. Sabemos que a carta aos Romanos assinala uma passagem decisiva na sua atividade evangelizadora. Até então, desenvolveu-a na zona oriental do Império. Agora espera-o Roma com tudo o que esta representa aos olhos do mundo. Um grande desafio que há de enfrentar em nome do anúncio do Evangelho, que não conhece barreiras nem fronteiras. A Igreja de Roma não foi fundada por Paulo, mas este sente um vivo desejo de lá chegar logo que possível, para levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas. Introduz na glória e não desilude porque está fundada no amor. Diz, com efeito, a esperança nasce do amor, e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Se de facto, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus, e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança, mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada, e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 e 37 ao 39. Por isso mesmo esta esperança não cede nas dificuldades. Funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. A propósito, escreve Santo Agostinho: em qualquer modo de vida não se pode passar sem estas três propensões da alma: crer, esperar, amar. São Paulo é muito realista. Sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. E, no entanto, escreve: gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 4. Para o apóstolo, a tribulação e o sofrimento são as condições típicas de todos aqueles que anunciam o Evangelho em contextos de incompreensão e perseguição. Conferir segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 3 ao 10. Mas em tais situações, através da escuridão, vislumbra-se uma luz. Descobre-se que a evangelização é sustentada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isto faz crescer uma virtude, que é parente próxima da esperança: a paciência. Habituamo-nos a querer tudo e agora, num mundo onde a pressa se tornou uma constante. Já não há tempo para nos encontrarmos e, com frequência, as próprias famílias sentem dificuldade para se reunir e falar calmamente. A paciência foi posta em fuga pela pressa, causando grave dano às pessoas. Com efeito sobrevém a intolerância, o nervosismo e, por vezes, a violência gratuita, gerando insatisfação e isolamento. Além disso, na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser de casa. Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, poderíamos compreender como é decisiva a paciência. Esperar a alternância das estações com os seus frutos. Observar a vida dos animais e os ciclos do respectivo desenvolvimento. Ter os olhos, simples de São Francisco, que no seu Cântico das Criaturas, escrito precisamente há 800 anos, sentia a criação como uma grande família, chamando irmão ao sol, e a lua, irmã. Redescobrir a paciência faz bem a nós próprios e aos outros. Frequentemente, São Paulo recorre à paciência para sublinhar a importância da perseverança e da confiança naquilo que nos foi prometido por Deus, mas sobretudo testemunha que Deus é paciente conosco. Ele, que é o Deus da paciência e da consolação, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 5. A paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida-a como virtude e estilo de vida. Por isso aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança, e ao mesmo tempo, seu suporte. Um caminho de esperança. Deste entrelaçamento de esperança e paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira, que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Apraz-me pensar que um percurso de graça, animado pela espiritualidade popular, tenha antecedido a proclamação do primeiro jubileu em 1300. Com efeito, não podemos esquecer as diversas formas através das quais se derramou com abundância a graça do perdão sobre o santo povo fiel de Deus. Recordemos, por exemplo, o grande perdão que São Celestino V quis conceder a quantos iam à Basílica de Santa Maria de Colemádio, em Áquila, nos dias 28 e 29 de agosto de 1294, 6 anos antes do Papa Bonifácio VIII instituir o Ano Santo. Por isso, a Igreja já tinha a experiência da graça jubilar da misericórdia. E antes ainda, em 1216, o Papa Honório III acolhera a súplica de São Francisco
que pedia a indulgência para quantos tivessem visitado a Porciúncula nos 2 primeiros dias de agosto. O mesmo se pode dizer da peregrinação a Santiago de Compostela. De fato, o Papa Calixto II, em 1122, concedeu que se celebrasse o jubileu naquele santuário sempre que a festa do apóstolo Tiago calhasse num domingo. É bom que continue esta modalidade generalizada de celebrações jubilares, de modo que a força do perdão de Deus sustente e acompanhe o caminho das comunidades e das pessoas. Não é por acaso que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo o evento jubilar. Pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. A peregrinação a pé favorece muito a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Também no próximo ano, os peregrinos de esperança não deixarão de percorrer caminhos antigos e modernos para viver intensamente a experiência jubilar. Além disso, na própria cidade de Roma, haverá itinerários de fé que se juntarão aos tradicionais das catacumbas e das 7 igrejas. Deslocar-se de um país ao outro como se as fronteiras estivessem superadas, passar de uma cidade a outra contemplando a criação e as obras de arte, permitirá acumular experiências e culturas diferentes, e levar dentro de si, harmonizada pela oração, a beleza que faz agradecer a Deus as maravilhas que Ele realizou. As igrejas jubilares, ao longo dos percursos e em Roma, poderão ser oásis de espiritualidade onde é possível restaurar o caminho da fé e dessedentar-se nas fontes da esperança, a começar pelo sacramento da reconciliação, ponto de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão. Nas igrejas particulares deve ser dada uma atenção especial à preparação dos sacerdotes e dos fiéis para as confissões e para o acesso a este sacramento na sua forma individual. Aos fiéis das igrejas orientais, sobretudo aqueles que já estão em plena comunhão com o sucessor de Pedro, quero dirigir um convite particular a cumprir esta peregrinação. Eles que tanto sofreram, muitas vezes até a morte, pela sua fidelidade a Cristo e à Igreja, hão de sentir-se particularmente bem-vindos a Roma, que também é mãe para eles e conserva tantas memórias da sua presença. A Igreja Católica, que está enriquecida pelas suas liturgias muito antigas e pela teologia e espiritualidade dos padres, monges e teólogos, quer exprimir simbolicamente o acolhimento deles e dos irmãos e irmãs ortodoxos, num tempo em que vivem já a peregrinação da Via Sacra, sendo muitas vezes obrigados a deixar as suas terras de origem, as suas terras santas, donde a violência e a instabilidade os expulsam rumo a países mais seguros. Para eles, a experiência de ser amados pela Igreja, que não os abandonará, mas há de acompanhá-los para onde quer que forem, torna ainda mais forte o sinal do jubileu. O Ano Santo de 2025 está em continuidade com os anteriores eventos de graça. No último jubileu ordinário atravessou-se o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Em seguida, no dia 13 de março de 2015, proclamei um jubileu extraordinário com o objetivo de manifestar e permitir encontrar o rosto da misericórdia de Deus, anúncio central do Evangelho para toda a pessoa e em cada época. Agora, chegou o momento de um novo jubileu, em que se abre novamente de par em par a Porta Santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Ao mesmo tempo, este Ano Santo orientará o caminho rumo a outra data fundamental para todos os cristãos. De facto, em 2033, celebrar-se-ão os 2000 anos da redenção, realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abre-se assim diante de nós um percurso marcado por grandes etapas, nas quais a graça de Deus precede e acompanha o povo que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. Conferir Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sustentado por tão longa tradição, e certo de que este ano jubilar poderá ser, para toda a Igreja, uma intensa experiência de graça e de esperança, estabeleço que a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano,
seja aberta a 24 de dezembro do corrente ano de 2024, iniciando-se assim o jubileu ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro de 2024, abrirei a porta santa da minha Catedral de São João de Latrão, que celebrará, no dia 9 de novembro deste ano, 1700 anos da sua dedicação. Posteriormente, no dia 1 de janeiro de 2025, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, será aberta a porta santa da Basílica Papal de Santa Maria Maior. Por fim, no domingo 5 de janeiro de 2025, será aberta a porta santa da Basílica Papal de São Paulo fora dos muros. Estas últimas 3 portas santas serão fechadas no domingo 28 de dezembro do mesmo ano. Estabeleço ainda que no domingo 29 de dezembro de 2024, em todas as catedrais e concatedrais, os bispos diocesanos celebrem a Santa Missa como abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que será preparado para a ocasião. Quanto à celebração, na igreja concatedral, o bispo poderá ser substituído por um delegado, propositadamente designado. A peregrinação, desde a igreja escolhida para a concentração até a catedral, seja o sinal do caminho de esperança que, iluminado pela Palavra de Deus, une os crentes. Durante o percurso, leiam-se algumas passagens deste documento e anuncie-se ao povo a indulgência jubilar, que poderá ser obtida segundo as prescrições contidas no mesmo ritual para a celebração do jubileu nas igrejas particulares. Durante o Ano Santo, que terminará nas igrejas particulares no domingo 28 de dezembro de 2025, zele-se para que o povo de Deus possa acolher, com plena participação, tanto o anúncio de esperança da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia. O jubileu ordinário terminará com o encerramento da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano, na solenidade da Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro de 2026. Que a luz da esperança cristã chegue a cada pessoa, como mensagem do amor de Deus dirigida a todos, e que a Igreja seja testemunha fiel deste anúncio em todas as partes do mundo. Sinais de esperança. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens, acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, os sinais dos tempos que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. Mas, uma vez imerso na tragédia da guerra, esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova, que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros de paz. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 9. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta esta perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida.
por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, da falta de garantias laborais e de adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países a uma preocupante queda da natalidade. Já noutros contextos, culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. A abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsáveis, é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. Por isso, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança, que seja inclusiva e não ideológica, e trabalhe por um futuro marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas que, em muitas partes do mundo, venham encher os demasiados berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conferir Gênesis capítulo 1, versículo 26, não pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo, nem conformar-se com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isto fecha-nos no individualismo e corrói a esperança, gerando uma tristeza que se aninha no coração, tornando-nos amargos e impacientes. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presos que, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que, no ano jubilar, tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de amnistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade, percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. Trata-se de um apelo antigo que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial ao invocar atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que a habitam. Levítico, capítulo 25, versículo 10. O que está estabelecido na lei mosaica é retomado pelo profeta Isaías. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor. Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 2. São palavras que Jesus fez suas no início do seu ministério, declarando em si mesmo o cumprimento do ano favorável da parte do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 19. Em todos os cantos da terra, os crentes, especialmente os pastores, façam-se intérpretes destes pedidos, formando uma só voz, que peça corajosamente condições dignas para quem está recluso, respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã, que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação. A fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo abrir uma porta santa numa prisão, para que seja para eles um símbolo que os convida a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. Sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes, que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações
sentimentos de gratidão. E que a gratidão chegue a todos os profissionais de saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado pelas pessoas doentes e mais frágeis. Oxalá não falte a atenção inclusiva por todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam a sua própria fragilidade. De modo especial se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. E de sinais de esperança também têm necessidade aqueles que em si mesmos a representam, os jovens. Muitas vezes, infelizmente, veem desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver jovens sem esperança, se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio quando o futuro é incerto e impermeável aos sonhos, o estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de um trabalho suficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens mais do que nos outros confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo-os a gestos autodestrutivos. Por isso que o jubileu seja na igreja ocasião para um impulso a favor deles. Com renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamo-nos próximo dos jovens, alegria e esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes, que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento, que no respeito pela sua dignidade abre os braços a cada um deles. Junte-se à responsabilidade, de modo que a ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação. Sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais débeis. Generosamente abra de par em par as portas do acolhimento, para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoe nos corações a palavra do Senhor, que na grande parábola do juízo final disse: Era estrangeiro e acolhestes-me, porque sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Evangelho segundo São Mateus capítulo 25, versículos 35 e 40. Sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar, é um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirijo um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. E sentidamente, invoco a esperança para os milhares de milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Face à sucessão de renovadas vagas de empobrecimento, corre-se o risco de nos habituarmos e resignarmos. Mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que se vêem já por todo o lado, e não apenas em certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas, e por vezes podem ser nossas vizinhas de casa. Frequentemente, não têm uma habitação nem alimentação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos.
É escandaloso que, num mundo dotado de enormes recursos destinados em grande parte para armas, os pobres sejam, a maioria, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas, com frequência parece que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. Apelos em favor da esperança. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos, e não a poucos privilegiados. Preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade, e convida todos a um rebate de consciência. Renovo o apelo para que, com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, constituamos um fundo global para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Outro convite premente que desejo fazer, tendo em vista o ano jubilar, destina-se às nações mais ricas, para que reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. Mais do que magnanimidade, é uma questão de justiça, agravada hoje por uma nova forma de desigualdade de que se vai tomando consciência. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais, efetuado historicamente por alguns países. Como ensina a Sagrada Escritura, a terra pertence a Deus e todos nós vivemos nela como estrangeiros e hóspedes. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Se queremos verdadeiramente preparar no mundo a senda da paz, empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças, reformulemos as dívidas injustas e insolventes, saciemos os famintos. Durante o próximo jubileu, ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Completar-se-ão 1700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, o de Nicéia. É bom lembrar que já em diversas ocasiões, desde os tempos apostólicos, os pastores se reuniram em assembleia com a finalidade de tratar temáticas doutrinais e questões disciplinares. Nos primeiros séculos da fé, multiplicaram-se os sínodos, tanto no Oriente como no Ocidente cristão, mostrando como era importante guardar a unidade do povo de Deus e o anúncio fiel do Evangelho. O ano jubilar poderá ser uma importante oportunidade para tornar concreto este modo sinodal, que hoje a comunidade cristã sente como expressão cada vez mais necessária para melhor corresponder à urgência da evangelização. Todos os batizados, cada qual com o próprio carisma e ministério, se sintam corresponsáveis pela mesma, a fim de que muitos sinais de esperança deem testemunho da presença de Deus no mundo. O Concílio de Nicéia teve a missão de preservar a unidade, então seriamente ameaçada pela negação da plena divindade de Jesus Cristo e da sua igualdade com o Pai. Estiveram presentes cerca de 300 bispos que, convocados sob impulso do imperador Constantino, em 20 de maio de 325, se reuniram no Palácio Imperial. Depois de vários debates, todos com a graça do Espírito, se reconheceram no símbolo de fé que ainda hoje professamos na celebração eucarística dominical. Os padres conciliares quiseram iniciar aquele símbolo, empregando pela primeira vez a expressão nós cremos, testemunhando que naquele nós, todas as igrejas se encontravam em comunhão, e todos os cristãos professavam a mesma fé. O Concílio de Nicéia é um marco miliário na história da Igreja. O aniversário da sua realização
convida os cristãos a unirem-se no louvor e agradecimento à Santíssima Trindade, e, em particular, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que nos revelou este mistério de amor. Mas Nicéia constitui também um convite a todas as igrejas e comunidades eclesiais para avançarem rumo à unidade visível, não se cansando de procurar formas apropriadas para corresponder plenamente à oração de Jesus. Que todos sejam um só como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 21. No Concílio de Nicéia, tratou-se também da data da Páscoa. A este respeito, ainda hoje existem posições diferentes que impedem de celebrar no mesmo dia o evento fundante da fé. Por uma circunstância providencial, isso acontecerá precisamente no ano de 2025. Seja isto um apelo a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente para darem resolutamente um passo rumo à unidade em torno de uma data comum para a Páscoa. Vale a pena recordar que muitos desconhecem as diatribes do passado e não entendem como possam subsistir divisões a tal propósito. Ancorados na esperança. A esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, o tríptico das virtudes teologais, que exprimem a essência da vida cristã. Conferir primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. No dinamismo indivisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência crente. Por isso, o apóstolo Paulo convida-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Assim deve ser. Precisamos de transbordar de esperança. Conferir Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração, para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que, no Espírito de Jesus, isso pode tornar-se uma semente fecunda, de esperança para quem o recebe. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Para o compreender, é bom deter-nos nas razões da nossa esperança. Conferir primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé, e a esperança cristã encontra nestas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma: se faltam o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor, ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Enquanto, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza que a história da humanidade e a de cada um de nós não correm para uma meta sem saída, nem para um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor da Glória. Por isso vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. É com este espírito que fazemos nossa aquela comovente invocação dos primeiros cristãos, com que termina a Sagrada Escritura. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. São Paulo, ao enunciar este conteúdo em poucas palavras, usa só 4 verbos. Transmite-nos o núcleo da nossa esperança. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 5. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu.
por nós passou através do drama da morte. O amor do Pai ressuscitou-o na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisto. Face à morte onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicada no batismo, recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma, para sempre. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, ressuscitado, o dom de uma vida nova que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. E se diante da morte, dolorosa separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica, o jubileu oferecer-nos-á a oportunidade de descobrir, com imensa gratidão, o dom daquela vida nova recebida no batismo, capaz de transfigurar o seu drama. É significativo repensar no contexto jubilar como este mistério foi compreendido desde os primeiros séculos da fé. Durante muito tempo, por exemplo, os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal, e ainda hoje podemos admirar muitos batistérios antigos que mantêm esta forma, como em São João de Latrão, na cidade de Roma. Indica que, na fonte batismal, se inaugura o 8º dia, isto é, o da ressurreição. O dia que ultrapassa o ritmo habitual, marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo à dimensão da eternidade, a vida que dura para sempre. Esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. Conferir Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. O testemunho mais convincente desta esperança é-nos oferecido pelos mártires, que, firmes na fé em Cristo ressuscitado, foram capazes de renunciar à própria vida da terra para não trair o seu Senhor. Temo-los em todas as épocas e são numerosos, e talvez mais do que nunca nos nossos dias, como confessores da vida que não tem fim. Precisamos de conservar o seu testemunho para tornar fecunda a nossa esperança. Estes mártires, pertencentes às diferentes tradições cristãs, são também sementes de unidade, porque exprimem o ecumenismo do sangue. Durante o jubileu desejo ardentemente que não falte uma celebração ecumênica para evidenciar a riqueza do testemunho destes mártires. Então, que será de nós depois da morte? Com Jesus, além deste limiar, há a vida eterna, que consiste na plena comunhão com Deus, na contemplação e participação do seu amor infinito. Tudo o que agora vivemos na esperança, vê-lo-emos então na realidade. A propósito, escreveu Santo Agostinho: quando me unir a vós com todo o meu ser, não existirá para mim em lado algum dor e tristeza. A minha vida será uma vida verdadeira, totalmente cheia de vós. Então, o que caracterizará tal plenitude de comunhão? O ser feliz. A felicidade é a vocação do ser humano, uma meta que diz respeito a todos. Mas, o que é a felicidade? Que felicidade esperamos e desejamos? Não uma alegria passageira, uma satisfação efêmera que, uma vez alcançada, volta sempre a pedir mais, numa espiral de avidez em que o espírito humano nunca se encontra saciado, antes sente-se cada vez mais vazio. Precisamos de uma felicidade que se cumpra definitivamente naquilo que nos realiza, ou seja, no amor, para se poder dizer já agora: sou amado, logo existo, e existirei para sempre no amor que não desilude, e do qual nada e ninguém me poderá separar. Recordemos ainda as palavras do apóstolo: estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem a altura nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 ao 39. Outra realidade ligada à vida eterna é o juízo de Deus, quer no termo da nossa existência, quer no fim dos tempos. Muitas vezes a arte tentou representá-lo. Pensemos na obra-prima de Michelangelo na Capela Sistina, atendo-se à concepção teológica da época,
e transmitindo um sentimento de temor a quem o observa. Se é justo preparar-se com viva consciência e seriedade para o momento que recapitula a existência, ao mesmo tempo é necessário fazê-lo sempre na dimensão da esperança, virtude teologal que sustenta a vida e nos permite não cair no medo. O juízo de Deus, que é amor, conferir primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 8 e 16, só poderá basear-se no amor, especialmente naquele que tivermos, ou não, praticado para com os mais necessitados, nos quais Cristo, o próprio juiz, está presente. Conferir Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Trata-se, portanto, de um juízo diferente do juízo dos homens e dos tribunais terrenos. Deve ser entendido como uma relação de verdade com Deus amor e consigo mesmo dentro do mistério insondável da misericórdia divina. A Sagrada Escritura afirma a este respeito: Tu ensinaste o teu povo que o justo deve ser amigo dos homens. E deste a teus filhos uma boa esperança, porque após o pecado dás a conversão, para que ao sermos julgados esperemos misericórdia. Sabedoria, capítulo 12, versículos 19 e 22. Como escreveu Bento XVI, no momento do juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer do seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. Por conseguinte, o juízo diz respeito à salvação na qual esperamos e que Jesus nos obteve com a sua morte e ressurreição. Visa abrir ao encontro definitivo com Ele. E como em tal contexto, não se pode pensar que o mal cometido permaneça oculto, o mesmo precisa de ser purificado, para nos permitir a passagem definitiva ao amor de Deus. Compreende-se neste sentido a necessidade de rezar por aqueles que concluíram o caminho terreno. Uma solidariedade na intercessão orante que encontra a sua eficácia na comunhão dos santos, no vínculo comum que nos une em Cristo, primogênito da criação. Assim, a indulgência jubilar em virtude da oração destina-se de modo particular a todos aqueles que nos precederam, para que obtenham plena misericórdia. De fato, a indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não é por acaso que na antiguidade o termo misericórdia era cambiável com o de indulgência, precisamente porque pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus, que não conhece limites. O sacramento da penitência assegura-nos que Deus apaga os nossos pecados. Vem à mente, com toda a sua carga de consolação, estas palavras do Salmo: É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e de ternura. O Senhor é misericordioso e compassivo, é paciente e cheio de amor. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Como é grande a distância dos céus à terra, assim são grandes os seus favores para os que o temem. Como o Oriente está afastado do Ocidente, assim, Ele afasta de nós os nossos pecados. Salmo 103, versículos 3 ao 4 e 8 e 10 ao 12. A reconciliação sacramental não é apenas uma estupenda oportunidade espiritual, mas representa um passo decisivo, essencial e indispensável no caminho de fé de cada um. Ali permitimos ao Senhor que destrua os nossos pecados, sare o nosso coração, nos levante e abrace, nos faça conhecer o seu rosto terno e compassivo. Na verdade, não há modo melhor de conhecer a Deus do que deixar-se reconciliar por Ele. Conferir segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, saboreando o seu perdão. Por isso, não renunciemos à confissão, mas descubramos a beleza do sacramento da cura e da alegria, a beleza do perdão dos pecados. Todavia o pecado, como sabemos por experiência pessoal, deixa a sua marca, traz consigo consequências, não só exteriores, como consequências do mal cometido, mas também interiores, pois todo o pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa de ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Assim,
Na nossa débil humanidade atraída pelo mal, permanecem efeitos residuais do pecado. São tirados pela indulgência, sempre por graça de Cristo, o qual, como escreveu São Paulo VI, é a nossa indulgência. A penitenciaria apostólica providenciará a emanação das disposições necessárias para poder obter e tornar efetiva a prática da indulgência jubilar. Uma tal experiência repleta de perdão não pode deixar de abrir o coração e a mente para perdoar. Perdoar não muda o passado, não pode modificar o que já aconteceu. No entanto, o perdão pode nos permitir mudar o futuro e viver de forma diferente, sem rancor, ódio e vingança. O futuro iluminado pelo perdão permite ler o passado com olhos diversos, mais serenos, mesmo que ainda banhados de lágrimas. No passado jubileu extraordinário, instituí os missionários da misericórdia, que continuam a desempenhar uma missão importante, que eles exerçam o seu ministério também durante o próximo jubileu, restituindo esperança e perdoando todas as vezes que um pecador se dirija a eles de coração aberto e espírito arrependido. Continuem a ser instrumentos de reconciliação e ajudem a olhar para o futuro com a esperança do coração, que provém da misericórdia do Pai. Espero que os bispos possam valer-se do seu precioso serviço, sobretudo enviando-os onde a esperança está posta à dura prova, como nas prisões, nos hospitais e nos lugares onde a dignidade da pessoa é espezinhada, nas situações mais desfavorecidas e nos contextos de maior degradação, para que ninguém fique privado da possibilidade de receber o perdão e a consolação de Deus. A esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela vemos como a esperança não seja um efêmero otimismo, mas dom de graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o filho pensava no seu futuro, e certamente no coração trazia gravadas aquelas palavras que Simeão lhe dirigira no templo. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 34 ao 35. E aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor. Desta forma, cooperava em nosso favor no cumprimento do que dissera seu filho ao anunciar que ele teria de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 31. E no parto daquela dor oferecida por amor, tornava-se nossa mãe, mãe da esperança. Não é por acaso que a piedade popular continua a invocar a Virgem Santa como Stella Maris, um título expressivo da esperança segura de que, nas tempestuosas vicissitudes da vida, a Mãe de Deus vem em nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter fé e a continuar a esperar. A propósito, apraz-me recordar que o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, está a preparar-se para celebrar, em 2031, os 500 anos da primeira aparição da Virgem. Através do jovem Juan Diego, a Mãe de Deus fazia-nos chegar uma revolucionária mensagem de esperança que ainda hoje repete a todos os peregrinos e fiéis. Porventura não estou aqui, eu que sou tua mãe. Uma mensagem semelhante é impressa, nos corações, em tantos santuários marianos espalhados pelo mundo. Metas de inúmeros peregrinos que confiam à Mãe de Deus preocupações, sofrimentos e anseios. Neste ano jubilar, que os santuários sejam lugares sagrados de acolhimento e espaços privilegiados para gerar esperança. Aos peregrinos que vierem a Roma, convido-os a fazerem uma paragem orante nos santuários marianos da cidade, a fim de venerar a Virgem Maria e invocar a sua proteção. Estou confiante de que todos, especialmente aqueles que sofrem e estão atribulados, poderão experimentar a proximidade da mais afetuosa das mães, que nunca abandona os seus filhos. Ela que é, para o santo povo de Deus, sinal de esperança segura e de consolação. No caminho rumo ao jubileu, voltemos à Sagrada Escritura
e sintamos, dirigidas a nós, estas palavras. Nós que procuramos refúgio nele, encontramos grande estímulo agarrando-nos à esperança proposta. Nessa esperança, temos como que uma âncora segura e firme da alma, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículos 18 ao 20. É um forte convite a nunca perder a esperança que nos foi dada, a mantê-la firme, encontrando refúgio em Deus. A imagem da âncora é sugestiva para compreender a estabilidade e a segurança que possuímos no meio das águas agitadas da vida, se nos confiarmos ao Senhor Jesus. As tempestades nunca poderão prevalecer, porque estamos ancorados na esperança da graça, capaz de nos fazer viver em Cristo, superando o pecado, o medo e a morte. Esta esperança, muito maior do que as satisfações cotidianas e as melhorias nas condições de vida, transporta-nos para além das provações e exorta-nos a caminhar sem perder de vista a grandeza da meta a que somos chamados, o céu. Portanto, o próximo jubileu há de ser um ano santo caracterizado pela esperança que não conhece ocaso, a esperança em Deus, que nos ajude também a reencontrar a confiança necessária, tanto na igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da dignidade de cada pessoa e no respeito pela criação. Que o testemunho crente seja fermento de esperança genuína no mundo, anúncio de novos céus e nova terra. Conferir segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Onde habite a justiça e a harmonia entre os povos, visando a realização da promessa do Senhor. Deixemo-nos desde já atrair pela esperança, consentindo-lhe que, por nosso intermédio, se torne contagiosa para quantos a desejam. Possa a nossa vida dizer-lhes: confia no Senhor, sê forte e corajoso, e confia no Senhor. Salmo 27, capítulo 14. Que a força da esperança encha o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória agora e nos séculos futuros. Dado em Roma, junto de São João de Latrão, na solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 9 de maio do ano 2024, 12º de pontificado. Francisco,